Ó, nós já estamos ao vivo, então só esses minutinhos para dar tempo aí da gente compartilhar, o pessoal já está acostumado, e aí às 8 em ponto a gente começa, tá bom? Perfeito. Faltam 2 minutos. Isso. Márcio, você já pode começar aí, tá? Aí a pessoa já está lá ligada, eu vou começar aqui a distribuição aí para todo mundo. Tá, eu já vou começar já. Deixa eu só dar o tempo para o pessoal compartilhar. Aí a gente já começa. Gente, tranquilo, pode continuar conversando aí, que só para a gente dar esse minutinho, falta um minutinho. A Lúcia já está pronta, beleza, né? Deu uma piscada aqui, eu estou olhando agora. Vamos começar, Alexandre? Podemos começar. Tá. Depois a gente continua compartilhando aqui. Pode começar e fica à vontade. Tá, aí, bom, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Agenda Espírita Brasil. Que a paz de Deus envolva todos nós. E com autorização da espiritualidade, a gente inicia mais uma atividade aqui na Seara. Antes de apresentar a oradora da noite, né, que o Rebouças vai apresentar a Fernanda, eu gostaria de falar sobre a Agenda Espírita Brasil. A gente é um site, né, que tem como lema levar o espiritismo a todos os corações. Os nossos colaboradores, eles trabalham em diversos setores, desde a divulgação dos eventos espíritas em todo o Brasil, né, e como também a divulgação da doutrina, seja por textos, áudios ou vídeos. E nós temos firmados várias parcerias com vários canais, né? Sejam com escritores, sejam com o pessoal que faz as artes das tirinhas espíritas, enfim, inúmeras as parcerias a gente tem feito. E hoje a gente tem a grata satisfação de anunciar uma nova parceria que a gente fez com o Centro Espírita Amigos do Bem, né? Então, assim, a gente compreende que é somente com as parcerias que a gente vai conseguir divulgar com mais intensidade a doutrina espírita. E esse nosso parceiro, que hoje está aqui representado na figura do Alexandre Matias, ele surgiu de uma live que falava justamente sobre parceria entre as casas espíritas. Então, assim, para falar ainda mais e melhor sobre o trabalho do Centro Espírita Amigos do Bem, eu passo a palavra ao Alexandre, e eu gostaria que ele falasse sobre a parceria, sobre o trabalho deles, né, e a parceria com a Agenda Espírita Brasil. Por favor, Alexandre. Gente, boa noite. Márcio, Fernanda, Navarro, Rebouças, Leonardo, todo mundo que está assistindo com a gente aí, já tem muita gente com a gente ao vivo. A parceria surgiu exatamente disso, gente. Foi um bate-papo realmente sobre as parcerias. As coisas começaram a acontecer, nós somos um centro muito pequeno fisicamente, que tomou uma proporção muito interessante na internet, bem antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente acabou aumentando a quantidade de transmissões. A gente tinha só as palestras nas terças e o estudo do Livro dos Espíritos às quartas. E eu até comentei com o Márcio nessa live que ele está comentando, que foi uma surpresa muito interessante para a gente, que o estudo sempre teve muito mais público do que as palestras. Mas muito mais mesmo, considerável. Isso nos surpreendeu e tem até hoje sido muito interessante. E durante a pandemia aumentou, nós aumentamos as atividades porque não tínhamos mais as presenciais. E surgiu esse bate-papo com o Orson, com o Márcio e com o Vado, lá no nosso lar de São Carlos, por conta de uma parceria do nosso lar com Amigos do Bem.
o StreamYard que vocês estão vendo aí com o logo e tudo mais, e depois a gente vai colocar o da Agenda Espírita também, que hoje é o primeiro, não deu tempo da gente se programar. Por conta disso, nós começamos um bate-papo com espíritas que estão fora do Brasil, uma vez por mês, e disso virou uma parceria. Então, nós temos várias transmissões que nós fazemos simultâneas com o Amigos do Bem e o Nosso Lar. Depois disso, surgiu o Canal do Bem, que fica o convite também. Tem a web, tem a rádio, um trabalho muito bacana lá do Miralcio e do Ed Moreno, também nesse formato. E depois desse bate-papo que o Márcio participou, o Márcio me procurou e falou, olha, e coincidentemente, agora em agosto, nós interrompemos as quintas-feiras, as transmissões. E o Márcio me procurou e falou, semana passada, falou, olha, de quinta vocês não vão ter atividade, nós até mudamos a cara da página, tirando as atividades de quinta. Falou, olha, coincidente, na quinta nós temos palestra, será que não dá para a gente fazer junto? E de cara eu falei, gente, porque eu acho que vocês devem sentir isso na pele também. Infelizmente, o movimento espírita, por incrível que pareça, viram guetos, né? Cada um cria o seu mundinho, ninguém quer dividir, a gente chega ao ponto, nós discutimos isso com o Orson, de palestrante que vai na casa tal, então não pode ir na mesa da mesma cidade, porque senão os caras ficam de bico. E eu acho que esse movimento de parceria, e isso a pandemia, bendita pandemia, abriu muito esse espaço, né? Nós estamos tendo toda uma troca de parceiro, de palestrantes, de trabalhadores em todo lugar. Então, para mim e para o Amigos do Bem, é uma alegria muito grande, mais essa parceria, que a gente acompanha o trabalho, sabe que é um trabalho sério, por isso a gente está se juntando, acreditando que seja uma maneira da gente divulgar mais coisa boa na rede, porque a gente tem muita coisa ruim, né? Na pandemia veio muita porcaria junto. Então, a gente tem um cuidado muito grande, como eu sei que vocês têm. Então, primeiro agradecer pelo convite da parceria com o Amigos do Bem e nos colocar à disposição. O que a gente puder fazer em parceria, o que a gente puder fazer em relação a gente estar vendo crescer esse tipo de movimento, e a gente sabe que, pelo menos aí, até o final do ano, no começo do ano, nós vamos viver essa realidade, né, sem o presencial. Então, é extremamente importante a gente conseguir criar esses vínculos até para diminuir. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas outro dia a gente estava falando isso. Na segunda, a gente faz um projeto do Sermão do Monte, que é meia horinha, que o pessoal faz como Evangelho no Lar. E aí, das 7h30 às 8h, justamente para não ter conflito com os outros horários. Teve uma segunda-feira que só de centros muito próximos de amigos, eram 7 lives às 8h da noite. Muitas de muito boa qualidade, outras mais ou menos, mas enfim, é muita coisa. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer essas parcerias, conseguir juntar mais e apresentar coisas de melhor qualidade, nós vamos conseguir enxugar e apresentar realmente coisa que seja mais interessante e juntar todo mundo num lugar só, né? Se a gente tiver aqui o Agenda Espírita, o Nosso Lar, 3 ou 4 canais transmitindo a mesma atividade com conteúdo interessante, é melhor do que a gente dividir com esse público, fazendo 4 palestras diferentes num dia só, né? Então, me coloco à disposição, fico muito grato. Estamos à disposição, o que a gente puder fazer junto, nós estamos aqui. Vocês viram que o Márcio, eu gostei porque os caras empurraram a responsabilidade para o Márcio. Sabiam da fria que vocês estão entrando. Então, mas obrigado, meu Márcio, Leonardo. E a gente fica muito feliz também. Tá joia? Gente, aproveita, Fernanda, boa palestra. A gente não se fala, mas eu vou estar aqui acompanhando, a gente vai respondendo. O pessoal que trabalha com a gente já está aí na página também. Boa noite para vocês. Obrigado de novo pelo convite, pela parceria. Obrigado. Nós que agradecemos. Rebouças, por favor. Tá fechado o microfone, Rebouças. O microfone. Isso, não quis atrapalhar, acabei atrapalhando agora. Então, eu quero dizer a todos que nosso objetivo é ouvir nossa convidada, né, Fernanda Dias, trabalhadora dedicada do movimento espírita. Aliás, a gente só convida pessoas assim, né? Ela é evangelizadora, coordenadora de grupos de evangelização, de mocidade, coordenadora de evangelho, também coordenadora coordenadora e administradora do projeto 100, que é leitura espírita, como é que se diz? Comentada, né? Ou até já tive a alegria de participar, ela tem
um livro que, quando eu participei, era a Religião dos Espíritos, não é isso, Fernanda? Isso. Então, a gente tem um capítulo e depois faz o nosso resumo, né? Que a Fernanda, quando convida alguém, naturalmente, ela tem também os seus cuidados, né? Porque o nosso principal objetivo é manter a fidelidade da doutrina. Então, não quero falar mais, porque nosso objetivo, como eu disse, é ouvir a Fernanda. Vou passar, então, a palavra para os nossos amigos que vão fazer, a Maria Lúcia, né? A página, e logo depois o Navarro, e então, depois, Fernanda, é com você. Bem, nos caiu aqui, eu peguei um poema do Parnaso Além do Túmulo, né? Alta de Souza. O Senhor vem, e eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade e os próprios sofrimentos da impiedade. São as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Essa versão. Vamos à prece? Isso. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas almas, nos reunimos, Jesus, virtualmente, mas com os corações interligados, para uma vez mais adentrarmos os teus ensinos através da doutrina espírita. Nós te agradecemos, Jesus, a bênção da oportunidade de trabalho e de aprendizado. Te rogamos, Mestre, por todos aqueles que estiverem nos alcançando nesse instante, nos ouvindo, nos vendo, para que consigamos, na mesma sintonia, ouvirmos as palavras da nossa irmã Fernanda, para que consigamos, com isso, incrustar em nossas consciências para nos tornarmos pessoas melhores. Envolva Jesus e nos envolva, e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui pela primeira vez, através de tantas casas, né? Que juntas se uniram para poder estudar o Espiritismo. E diante dos comentários dos companheiros que nós ouvimos aqui, estávamos numa alegria, trocando informações e ouvindo as considerações desses que estavam aqui. Quero dizer que realmente é um momento singular para o movimento espírita, tantas pessoas criarem oportunidades virtuais para que seja feito o estudo do Espiritismo. O Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nós abraçamos para ser a luz, para ser a chave que nos desvenda o Evangelho que Jesus nos trouxe, as suas lições morais e evangélicas. Com isso, grandes espíritos amigos espalharam por toda a terra suas mensagens, trazendo em si a mensagem de Jesus. E hoje eu vou conversar com vocês. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre uma página linda do Livro da Esperança, o capítulo 7, intitulado Ante o Livre-Arbítrio, conforme a indicação amorosa do querido Francisco Rebouças. Foi ele que me solicitou essa página. E o Livro da Esperança, um nome maravilhoso também para esse momento em que vivemos, onde tantas pessoas estão se sentindo abandonadas, estão se sentindo tristes, amarguradas, é um resumo maravilhoso sobre essa esperança, essa alegria, essa confiança que nós devemos ter nesse porvir. Nós, espíritas, estamos entusiasmados. Estamos felizes porque acreditamos que o porvir é maravilhoso.
Mas o Livro da Esperança, segundo o seu prefácio, ele nos diz que o livro veio em comemoração aos 100 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E é fruto do trabalho, daquela parceria linda que nós já abraçamos, que nós sabemos e confiamos, como Francisco disse também, a parceria do Espírito Emmanuel e de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, benfeitor, orientador, mentor e guia de Francisco Cândido Xavier. E hoje, mentor de todos nós. Quem não possui na sua cabeceira, na sua estante, um livro de Emmanuel para recorrer quando está angustiado, quando precisa tomar alguma decisão? Nós buscamos, nós que não temos a mediunidade fabulosa de Francisco Cândido Xavier, a oportunidade de intercâmbio com os nossos mentores através daquele livro, através desses livros que ele nos deixou. Então, a mensagem de hoje, ela é intitulada Ante o Livre-Arbítrio. E essas mensagens, assim como o livro Região dos Espíritos, elas contêm duas passagens. A primeira passagem é sempre do Evangelho. E a segunda é do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira passagem, ela refere-se ao que encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. E diz: nada te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Quem falou isso foi Jesus e quem relata é João. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 16, lemos: não, pois, duvidar de que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Diz o benfeitor Emmanuel. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa do mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Meditemos nisso. Vemos nós que andamos e permeamos pelos vários núcleos sociais a que pertencemos, e todos nós somos assim, nós não vivemos num mundo só de pessoas que abraçam o espiritismo. E nós poderíamos até nos alongar mais, que abraçam o espiritismo e já compreenderam seus postulados. Porque, bem a verdade, verificamos hoje que há um sem número de pessoas que se dizem espíritas, mas que, no entanto, não apreenderam ainda interiormente, de forma concreta, quase dizendo assim, os postulados espíritas. Elas ainda, sem dúvida, elas ainda permitem que a materialidade haja na vida delas sem que a doutrina espírita os acalente. Elas ainda se sentem em dúvidas quando colocados esses pontos, como Emmanuel fala aqui, diante delas. Elas acreditam verdadeiramente que, embora haja o mundo espiritual
que embora haja a reencarnação, que embora haja Deus e que Ele é o único Criador, onipotente, aquele que tudo sabe, que tudo permite que aconteça, tudo permita que aconteça na nossa vida, elas ainda acham que algumas coisas da matéria influenciam mais do que esse grande objetivo de aprendizado que temos nesse mundo escola. E eu, como professora, eu sempre gosto de dizer esse detalhe, eu sei muito bem que não existe escola sem disciplina. A disciplina, às vezes a gente fala assim, e nos remete a uma coisa rígida, uma disciplina autoritária. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma ordenação justa, não igualitária, mas que proporcione um equilíbrio entre todos os pontos descritos. Nós ainda estamos a caminho de efetuar essa justiça de forma equilibrada para todas as pessoas. Nós ainda não conseguimos. Porque nós não conseguimos abarcar, mensurar todos os pontos que envolvem, às vezes, uma situação. E isso eu estou falando dentro da escola e fora da escola. E muitas vezes nós somos levados pela parte parcial de conhecimento que temos. Aquela que nos diz Joana de Ângeles, outra benfeitora querida, que nós só conseguimos ver por conta do colorido dos nossos olhos. Então, cada um de nós vê este mundo, vê os fatos e vê as situações de acordo com aquilo que traz de conhecimento. A doutrina espírita aí serve, então, como essa luz que vai clareando-nos à frente. Como essa luz que vai nos orientando e nos permitindo refletir sobre aqueles pontos que nós ainda não tivemos a oportunidade de vivenciar nesta encarnação. Quando nós sentimos uma empatia imediata, significa, ou pode significar, que trazemos em nós já, não a virtude de sermos realmente solidários e fraternos, mas que possuímos já essa experiência em nosso inconsciente, nos arquivos da nossa memória, que nos permitem não lembrar mais com detalhes, mas que nos relembram, através do sentimento, o quão difícil pode ser uma decisão. O interessante dessa página é que Emmanuel, ele faz um link entre livre-arbítrio e reencarnação. Porque aí nós estudaremos a justiça da reencarnação. Lembremos-nos que, para nós que já estudamos com profundidade a lei de amor, já procuramos aplicá-la, inclusive, em nossa vida com grandes esforços, concordo com todos, a lei é trina. Ela não existe só como lei de justiça, mas ela é lei de justiça, de amor e de caridade. Então, aos nossos olhos, ainda imperfeitos, é difícil aplicar, às vezes, os três princípios para deliberarmos no nosso sentimento, quanto mais nas nossas ações. No entanto, estamos todos a caminho. E Deus, que é bom e que nos permite a reencarnação e que compreende o nosso estágio evolutivo, compreende em que grauzinho da evolução nós estamos passando ou estacionados, nos permite o erro. Mas para que o erro seja valioso em nossas vidas, é necessário
revisitá-lo para o aprendizado. Por isso, na escola há disciplina. Na escola do planeta Terra, a humanidade terrestre precisa ainda de alguns recursos disciplinares, diferentes, talvez, do que a humanidade jupiteriana precise. Porque lá existe um outro tipo de humanidade, um pouco mais evoluída, segundo já nos disseram alguns espíritos benfeitores. No entanto, para nós, é necessário ainda tudo isso que temos visto. E não temos visto pouca coisa, não é, meus amigos? Quantas tristezas em nosso coração. Para nós que já entendemos que precisamos fazer a nossa transformação, tem sido dias, semanas e meses de angústia, porque não vemos alienados do que acontece na sociedade. Mas continuamos firmes, sabedores que se estamos passando por isso, se estamos nesse país, nesse estado, nessa cidade, é porque precisamos dessas disciplinas. Continua o benfeitor. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Então, Emmanuel comenta aqui que todos nós, quando viemos ao mundo, quando reencarnamos, não planejamos fazer o mal. Ou vocês acham que alguém planeja e vai assassinar alguém? Ou vocês acham que alguém planeja que vai cometer abusos contra uma criança? A proposta reencarnatória é sempre no bem. Talvez alguns levantem, mas e as reencarnações compulsórias? Bom, todos nós, já possuidores do livre-arbítrio, possuidores sempre da nossa consciência, quando reencarnamos, nos é permitido o aprendizado para a melhora. Deus não aparece na nossa frente nos seus representantes quando não estamos prontos. Eles sabem que é preciso uma vontade firme do espírito para que ele se transforme. E ainda somos aqueles que aprendem do concreto para o abstrato. Quanto mais imperfeitos, quanto mais nós somos ainda pessoas que vivemos na materialidade, por vezes é necessário praticar materialmente para que o aprendizado, o apreender daquela virtude, mesmo que o começo seja interiorizado através da prática. Então, nós, quando vivemos essa vida, fizemos inúmeros planejamentos de sucesso, queremos erigir a nossa evolução no bem, na prática do amor, da solidariedade, da fraternidade, no uso dos recursos dessa máquina perfeita que Deus nos deu, o corpo humano. Queremos não sair desta encarnação como espíritos que não completam seus objetivos, mas aqueles a quem André Luiz chama em nosso lar de espíritos completistas, que conseguem completar os seus objetivos reencarnatórios, que conseguem realmente fazer tudo aquilo que se planejaram. Mas aí, meus amigos, a gente volta às notícias que estamos vendo e ouvindo. E vendo e ouvindo essas notícias, e sabedores que somos, porque estudamos a doutrina espírita,
naquela base que nos foi recomendada. Sabemos isso que Emmanuel fala, que ninguém usa a própria liberdade, que todas as criaturas usam a própria liberdade na exaltação do bem. Mas que bem é esse? Do bem para elas próprias ou no bem segundo a moral de Jesus? Continua o benfeitor. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sem aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Que maravilha de ponderação que Emmanuel começa a nos colocar. Nos convida a examinar a situação daquela pessoa, não porque ela erra, mas porque ele tem certeza que ao desencarnar, haverá um momento que aquele espírito, que aquele ser que planejou e objetivou o bem antes dessa encarnação, irá se deparar com a sua consciência. E que quando isso acontecer, ele vai perceber que falhou miseravelmente. Que todos os recursos que teve, no caso aqui, o de ganhar os bens materiais, não foram utilizados com propriedade. Com propriedade daqueles propósitos cristãos. Dos propósitos em que nós devemos usar o dinheiro para movimentar a economia, para causar o maior bem possível, para espargir possibilidades, onde as pessoas poderão também melhorar a cada dia, onde elas poderão ter de forma justa o reconhecimento pelos seus. Como não ficará essa consciência ao desencarnar? Diante do livre-arbítrio e da escolha que fez, como não ter a possibilidade de reparar isso? Mais uma vez, onde a possibilidade de experimentar novamente a devida prova para isso, senão na reencarnação. Continua o benfeitor querido. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Quantos de nós percebemos que às vezes nos enganamos e andando por aquele caminho, achamos que tomar um atalho para conseguir alguma coisa do nosso interesse vai ser mais interessante. E, de repente, percebemos que estamos no deserto. Não há pessoas ali que comunguem dos nossos ideais mais nobres. Não há pessoas que entendam dos nossos objetivos sublimes. Mas somente pessoas que nas suas vidas não pararam nem para refletir em seus objetivos. Sim, temos eles entre nós. Aqueles que ainda não pararam para verificar que o maior bem que tem na mão é o tempo. E que cada cargo em que nós estamos no mundo, em cada parcela da nossa contribuição social, é uma oportunidade que Jesus nos concede para podermos fazer o que temos de melhor para com o nosso próximo.
A caridade e a solidariedade, elas não devem ser somente interpretadas como uma contribuição mensal, semanal, diária de valores a alguém que precise. Nós somos caridosos, solidários e fraternos quando valorizamos as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam elas nossos familiares ou, como aqui na página diz, dentro do nosso aspecto social. Todos esses necessitam da nossa contribuição. Seja ela pequena parcela diante de um contexto ou a maior, aquela em que nós estamos liderando. Continua o mentor querido. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Nós até agora percebemos na leitura que Manuel fala daqueles que só se percebem após a desencarnação. Que eles se percebem ou sozinhos, ou em arrependimento por terem lidado com a sua consciência de uma forma já tardia. Mas existem aqueles casos em que, tirada a saúde e a vitalidade do corpo, no momento em que a pessoa já não pode muito fazer, o que não é comum, o que não é pouco comum, a pessoa se entenda como alguém que deixou o tempo passar. E no deixar o tempo passar, ela faz um levantamento das coisas e dos atos que praticou na sua vida. Emmanuel, aqui especificamente, fala daqueles que abusaram da inteligência. Bom, todos nós que temos as nossas capacidades cognitivas preservadas de alguma forma, que não estamos atingidos por nenhum problema que nos coíba a participação na fala, no entendimento, na conversação, na escuta. Nós somos pessoas inteligentes. Somos pessoas que conseguem ler, interpretar um texto. Somos pessoas que temos voz ou dedos, como hoje em dia nós temos, para emitir a nossa opinião. Então, todos nós que conseguimos fazer isso, nós somos pessoas extraordinárias, dotadas de inteligência e tempo para fazermos o melhor. Dois problemas na atualidade: a inteligência subutilizada e mal utilizada. Subutilizada quando nós nos entregamos ao ócio e à preguiça. Então, hoje vivemos um momento tecnológico. E como não poderia deixar de ser, procuramos cada vez mais algo que nos deixe feliz, que nos deixe tranquilo, que leve a nossa mente para longe desses absurdos sociais em que estamos vivendo. E aí, por que não passar 2, 3 dias maratonando uma série? Por que não ficarmos gostosamente deitados na nossa cama, num dia de chuva e frio, como tem acontecido, ao invés de fazer uso desse bem, desse dom, desse talento que viemos nessa encarnação? Então, estamos, nesse momento, subutilizando nossa inteligência, subutilizando nossas capacidades, porque cada vez mais aumentam entre nós aqueles que não têm essa capacidade. E por que será que vem com essa carga, com essa disciplina tão dura a enfrentar? A de não conseguir controlar o seu humor, a de não conseguir exatamente compreender da mesma forma que alguns compreendem. Seremos também responsáveis por essas tomadas de decisão, por essas escolhas. O tempo.
Então, a gente tem essas inteligências subutilizadas e as mal utilizadas. Aquelas que utilizam para fazer toda a gama de maldades, tristezas, desvios, para benefício próprio, sem pensar no bem que poderiam estar executando. Nós vivemos na sociedade que construímos. Cada um de nós fizesse a sua parte exatamente naquilo que precisasse fazer, talvez essa transformação, esse mundo de regeneração que a gente está esperando pudesse chegar mais rapidamente. Mas nós, porque temos o livre-arbítrio, batemos no nosso peito e dizemos: é meu direito. Por quanto tempo? Talvez até que realmente, de tanto mal utilizarmos ou subutilizarmos, nos seja dado a disciplina de não ter essa inteligência, de não ter essa oportunidade de executar bem uma atividade, de não ter a oportunidade de participar ativamente de uma sociedade, mas ainda de ter que lutar por essa participação. Reflitamos. Continua o benfeitor. Consideremos os martírios que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da distância terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Já dizia o apóstolo Tiago, que a fé sem obras é morta. Então, de que vale, por exemplo, a gente sabe tanto de doutrina espírita, de espiritismo, e quando estamos naquele grupo de amigos e se levanta aquela questão, nós resolvemos nos calar, porque a gente não gosta de discussão. Allan Kardec, ele nos orienta quanto à nossa participação. Emmanuel diz que é necessário haver a divulgação do espiritismo para que possa o máximo da sua propagação salvar as pessoas da ignorância, dar a elas uma oportunidade de reflexão sobre um outro viés. Então, quando a gente, e eu estou falando aos espíritas, porque não me cabe aqui julgar as outras religiões. Nós temos que procurar refletir na nossa religião. Quando nós, que somos espíritas, nos encaixamos nessa fala de Emmanuel? Quando nós, que somos espíritas, nos desvirtuamos da nossa fé? Como nós fazemos isso? Quando nós, que somos espíritas, não praticamos aquilo que estudamos. Nós precisamos entender. Se já compreendemos com profundidade, se já aprendemos e colocamos em nosso interior esses postulados kardecianos, postulados do codificador, mas que vieram por um grande exército de espíritos, como nos anuncia o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, precisamos entender isso porque temos a bênção da doutrina espírita em nossas vidas. Temos a oportunidade de sermos esses. Continua o mentor. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Eu particularmente conheço um caso assim.
Mas o mais bonito do caso é que a pessoa que acordou para esse sofrimento faz hoje o seu momento penitenciário ser um momento de divulgação espírita. Um jovem divulga o espiritismo. E foi com alegria que eu ouvi, não ele, não diretamente dele, mas de um parente seu, dizer que ele conseguiu convencer um rapaz que estava lá dentro e planejava matar aquele que havia anunciado. E ele ficou tão feliz. E nós agora fazemos assim, nós pegamos todos os livros espíritas que temos, que estão mais velhinhos, e mandamos para ele, porque ele dá os livros para os presos. Imagina se a pessoa não é nova, se a pessoa não acorda, que ela tem uma oportunidade, se ela apenas fica no remorso, da delinquência que fez. Se ela não bota, como a doutrina espírita nos sugere, afinal, a reencarnação é para isso, esse remorso para funcionar de forma efetiva, para se tornar um grande bem que ela deve fazer, anulando assim o mal que se fez. Diz Emmanuel, ninguém pode negar que todos esses que nós lemos até agora, humanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Conquanto os pesos do aprendizado, na experiência física, eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fuge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios no fórum da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Gente, parece que Emmanuel escreveu agora para nós. Nós que nos consideramos aqui encarcerados. Vejam a situação que estamos vivendo, por exemplo, no dia de hoje. Haviam 6 pessoas na tela da nossa live e nós não estávamos juntos. Quando a live se abre, não se abre um lugar onde estejamos todos nós e vocês estão dirigindo até um lugar para ouvir os ensinamentos. É o contrário. Nós, cada um desses que estavam na tela, abrem o seu lar, o seu espaço, para que as pessoas entrem no nosso espaço. Então, aqui, por exemplo, vocês estão num cantinho da minha casa. Eu abri o meu lar para vocês, para que nós juntos pudéssemos refletir. Sim, juntos. Porque essas reflexões que fazemos são orientadas segundo a psicosfera, segundo a onda em que nos sintonizamos e que é necessário ser falado. Então, parece que Emmanuel escreveu isso aqui para nós nesse momento, quando ele fala que mesmo encarcerados, agora, em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida. Então, estamos todos encarcerados nas nossas casas. Eu espero, sim, que estejamos todos fazendo ainda o distanciamento social, porque ainda temos um tempinho aí onde precisamos resguardar os nossos semelhantes
desse vírus. Então, estamos constrangidos, mas podemos ainda usar o nosso livre-arbítrio de como usaremos esse tempo, de como usaremos esse momento em que estamos aqui constrangidos. Podemos nos perder nas lamentações, podemos subutilizar a nossa inteligência, podemos, do nosso lar, prejudicar pessoas, podemos evitar de fazer aquilo que nos compete, podemos, inclusive, no nosso livre-arbítrio, fazer coisas que não devemos fazer. Estamos vendo na sociedade a violência aumentar. Estamos vendo as pessoas se ofendendo nas redes sociais. Essa rede social, essa mesma mídia que a gente utiliza aqui, nesse momento, e que nos permite estudar e refletir, é a má utilização. Quando iremos despertar? Quando iremos ouvir esse grande exército de benfeitores, esse sim, um grande poder, que esparge as suas orientações para toda a humanidade. E nós, meus amigos e amigas, bem-aventurados, porque já tivemos condição nessa encarnação de abraçar o Espiritismo. Já tivemos nessa encarnação a condição de compreender, de estudar, de ter em nossas mãos todo esse cabedal de ensinos que nos ajudam a levar a nossa vida, a parar e refletir sobre as coisas que estão acontecendo, a não nos deixarmos arrastar por opiniões. Nós temos o nosso modelo e guia, mas temos toda uma orientação vinda dos espíritos, orientados pelo próprio Cristo, para nos ajudar naquilo que nos for difícil compreender. E assim, meus amigos, vamos chegando ao final desse nosso estudo, para que nós possamos, de verdade, nos sintonizar nessa onda do bem, nessa onda de amor, de felicidade, e muito agradecidos que estamos da oportunidade de trabalho que os companheiros queridos nos oportunizaram. Quero convidá-los a fazer uma prece comigo. Mestre Jesus, Senhor querido, meigo Rabone das nossas vidas, que tem nos ajudado em tantos momentos difíceis. Olha, Senhor, por todos nós. Eis-nos aqui, Senhor, depositários de tanto talento, de tantos dons. Ainda, Senhor, em dúvida quanto à utilização de todos esses que temos. Ainda, Senhor, na posição de quem duvida, na posição, Senhor, da inquietude do que devemos ou não devemos fazer. Ainda, Senhor, não temos a tua coragem. Não temos, Mestre, a tua perseverança. Falta, Senhor, ainda a vontade. Mas ampara-nos, Mestre querido, nas possibilidades que já despertamos dentro de nós. Que você, Senhor, possa nos abençoar, possa nos amparar, possa nos tranquilizar, e que nós, Senhor, possamos sentir os teus emissários divinos ao nosso lado. Que todos os lares que aqui nos acompanham possam sentir-se também, Senhor, envolvidos nessa sintonia de amor e de paz. Fica conosco, Mestre Jesus, ampara-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja.
É bom que volta todo mundo, né, gente? Eu gostei disso. Bom, Fernanda, queremos te agradecer em nome da Agenda Espírita Brasil. Muito obrigado por sua presença, obrigado pela boa vontade em nos atender e esperamos contar com você outras vezes, tá? Estamos à disposição, Francisco. Que bom, seja essa a primeira de muitas outras. Ficamos muito felizes e agradecidos a você, esperando tê-lo outras vezes aqui. Então, Obrigada. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado. Esperamos tê-la mais vezes aqui. Uma Muito alegria. obrigada, Márcia. Vai ser um prazer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, viu, Fernanda? Foi uma satisfação te escutar, tá? Esperamos de novo mais vezes. Muito obrigada. Vai ser uma Faltou eu grande só, alegria. né? A gente vai respondendo. Obrigado, Fernanda. Acho que obrigado pela parceria de hoje também, pelo Agenda. Obrigado por todos que nos acompanharam aí nas redes sociais também, né? Beijão a todos. Isso aí, a gente aguarda a próxima semana. aí. Tchau, gente.